Hoje a gente vai mergulhar num mistério. E ele está escondido num lugar que, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas ignora. Gênesis, capítulo 5. Pois é, à primeira vista parece só aquela lista interminável de nomes estranhos e idades que não fazem muito sentido. Mas e se, bem ali, no meio dessa aparente monotonia, existisse uma mensagem de esperança? Uma mensagem tão poderosa que muda a forma como a gente enxerga tudo. A resposta para essa pergunta pode, de verdade, não só dar um novo sentido para esse capítulo, mas lançar uma luz completamente nova sobre a história da Bíblia inteira. Porque veja bem, essa lista não é só um registro, um censo antigo. Pense nela mais como um mapa. Um mapa que mostra o caminho de uma promessa de Deus, bem no meio de um mundo que estava começando a sentir, pela primeira vez, o peso da morte. Vamos combinar. Quem aí nunca chegou em Gênesis 5 e pensou: ah, quer saber? Vou pular direto para a Arca de Noé. É super normal, acontece. Só que pular esse capítulo é como pegar um livro e começar a ler da página 50. A gente até entende a história, mas perde toda a base, todo o contexto que dá peso e significado para tudo que acontece depois. Para a gente entender a importância disso, é preciso sacar o que eram essas genealogias, ou toledos, como se diz em hebraico. Não era só uma árvore genealógica, tipo a que se faz na escola. Era quase como o currículo da humanidade. Em outros lugares, como no Egito, essas listas serviam para mostrar o poder dos faraós, sabe? Mas aqui, a coisa é diferente. O holofote não está nos homens. O foco é mostrar a fidelidade de Deus, preservando uma linhagem muito específica, fio por fio, geração após geração. E quando a gente começa a ler o capítulo, a gente percebe uma coisa, um ritmo, uma cadência, quase como uma batida de tambor fúnebre que se repete e se repete e se repete. É uma estrutura muito rígida, um refrão que fica martelando na cabeça uma verdade bem desconfortável. Mas que fórmula é essa exatamente e por que ela tem esse tom tão sombrio? A estrutura é quase matemática, super precisa. Funciona assim. O texto diz com quantos anos o patriarca teve o filho principal da linhagem. Depois, conta quantos anos mais ele viveu tendo outros filhos e filhas, e aí, para quase todos eles, o martelo cai. A frase final é sempre a mesma. E morreu. Geração após geração, essa é a conclusão. Inevitável. Essa frase, e morreu, carrega um peso enorme. Não é só um dado biográfico, um game over. É o eco daquela sentença lá do Jardim do Éden, lembra? É o som daquela promessa quebrada reverberando através dos séculos. Cada vez que a gente lê "e morreu", é um lembrete de que alguma coisa se quebrou, de que o mundo não era para ser assim. Mas aí, bem no meio desse deserto de mortalidade, quando a gente já está quase se acostumando com essa batida triste, pá, aparecem dois oásis de esperança. Aquele ritmo sombrio é quebrado de repente. Duas histórias, duas vidas que simplesmente se recusam a seguir o roteiro e acabam injetando uma melodia completamente nova nessa história. E aqui está a primeira grande virada na história. Acontece com um cara chamado Enoque. Para ele, a fórmula quebra. O texto não termina com "e morreu". Em vez disso, diz que ele andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. E tem um detalhe fascinante. Enoque é o 7º nome na lista, contando a partir de Adão. 7, na Bíblia, é o número da perfeição, da completude. A vida dele é a grande exceção que prova que a regra da morte não é absoluta. Para pensar no que isso significa. Num mundo onde a única certeza era a morte, a história de Enoque é uma declaração radical. É um grito de esperança. E se a vida dele não for só uma curiosidade, um caso isolado, mas uma pequena amostra, um vislumbre do destino que Deus tem em mente para a humanidade? E essa expressão, andou com Deus, ela é muito especial. Não é sobre seguir regras, é sobre relacionamento. Sugere uma caminhada diária, lado a lado, uma conversa constante, uma vida em total sintonia com o Criador. Mas acredite, a história de Enoque não é o único raio de luz nesse capítulo. Se Enoque foi a primeira nota de esperança naquela canção fúnebre, ele não foi a única. Algumas gerações pra frente, a esperança aparece de novo, mas dessa vez não é com alguém desaparecendo no céu, é com palavras. Palavras de profecia, ditas por um pai, olhando para o seu filho recém-nascido. Tenta imaginar a cena. O mundo é um lugar de trabalho duro, de suor, de frustração por causa da terra amaldiçoada. E aí Lameque, o pai, olha para o seu filho e dá a ele o nome de Noé. Noé soa muito parecido com a palavra hebraica para descanso ou alívio. Isso não é só um desejo de um pai cansado, sabe? É uma declaração de fé. É ele dizendo:
Este aqui vai nos trazer alívio. Deus vai agir através dele. Então, o que tudo isso mostra pra gente? Que Gênesis 5 é muito, mas muito mais do que uma lista de nomes. Pense nesse capítulo como uma ponte. Uma ponte que foi construída com todo o cuidado, ligando aquela primeira promessa de redenção, lá no Jardim do Éden, com a realização dessa promessa lá no futuro. Olha só como essa linha da esperança se desenrola. Tudo começa lá em Gênesis 3, com a promessa de um descendente que esmagaria a serpente, certo? Aí vem Gênesis 5 e mostra nome por nome como Deus protegeu essa linhagem. No meio do caminho, Enoque aparece como um vislumbre, uma prova de que é possível vencer a morte. Depois vem Noé, que traz um vislumbre de descanso da maldição. E cada um desses pontos está apontando para algo muito maior lá na frente, o Messias. Essa lista, na verdade, está cheia de símbolos proféticos. Pensa assim, a imagem de Deus que foi dada a Adão vai sendo passada de geração em geração, como um espelho que vai ficando cada vez mais embaçado, até que um dia essa imagem encontra seu reflexo perfeito em Cristo. O que aconteceu com Enoque, escapando da morte, é um símbolo da vida eterna. E o descanso que Noé deu, aquele descanso temporário na arca, é só uma sombra do descanso definitivo que o Messias um dia traria. Tá, mas e a gente? Como é que essa história tão antiga, essa lista de nomes, de milhares de anos atrás, se conecta com a nossa vida hoje, no século XXI? A verdade é que ela fala diretamente com a gente. Ela oferece uma perspectiva totalmente única sobre a nossa própria mortalidade, sobre a esperança e sobre o sentido da nossa própria história. E o legal de Gênesis 5 é que a esperança que o capítulo apresenta não é uma esperança ingênua, sabe? Pelo contrário, é uma esperança que nasce exatamente quando a gente encara de frente a realidade dura da morte. O capítulo basicamente diz o seguinte: sim, a morte é real, é para todo mundo, mas ao mesmo tempo ele sussurra no nosso ouvido: ei, Deus está escrevendo uma outra história aqui, uma história onde a morte não dá a palavra final. E isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental. E se a nossa vida não for só uma sequência de acasos? E se ela foi, na verdade, um capítulo, e um capítulo importante, na grande história que Deus está escrevendo? Gênesis 5 serve como um grande lembrete de que cada vida, cada geração faz diferença no desenrolar desse plano gigantesco. Essa lista, no fim das contas, se torna um convite para a gente parar e pensar: que tipo de legado a gente está deixando? Que história a nossa vida está contando? A questão aqui não é viver 900 anos. A questão é viver de um jeito que, no final, a nossa história também possa ser resumida como uma caminhada com Deus, assim como foi a de Enoque. Porque no final, toda genealogia tem um ponto final. A nossa também terá. Mas a grande história de Deus, a história de resgate, de esperança, que Gênesis 5 se esforça tanto para preservar, essa história continua. E a pergunta que esse capítulo antigo deixa ecoando para a gente hoje é: que papel a gente vai escolher ter dentro dessa história?